Que festa linda Deus nos dá essa noite, não? Que privilégio. Você podia estar em tantos outros lugares que não fariam a menor diferença na sua história, mas Deus te deu a chance. E que bom que você aproveitou de estar aqui hoje, nessa noite memorável, que vai fazer parte da nossa história. Lembrarmos que nesse último domingo de agosto, Deus nos permitiu ver essa festa tão grande de pessoas de diferentes idades se decidindo por Jesus, e não apenas se decidindo, mas demonstrando publicamente seu amor pelo Senhor e que querem levá-lo no seu coração para o resto de suas vidas, até a hora de se encontrarem com Ele nos ares. Então isso é muito lindo, isso faz diferença por toda a eternidade, diferente de qualquer outro compromisso que pudéssemos ter hoje. Esse é o melhor, essa é a melhor decisão, estar na casa de Deus, estar no lugar que pertence ao Senhor, né? E Ele está na casa dele, Ele veio para receber nossos louvores, Ele participou dessa festa, porque Ele é a razão disso tudo. Cada uma dessas pessoas não comprou a ideia, a filosofia de uma denominação, de uma igreja, mas recebeu a palavra de alguma maneira, muitas delas através da ministração que acontece aqui nessa casa de oração, e o Senhor foi quem promoveu essas mudanças e quem trabalhou nos corações para que chegassem a esse momento. Então, a gente só tem que glorificar a Deus. Eu quero te parabenizar pela decisão de estar aqui hoje. E por estarmos aqui hoje nessa festa, provavelmente alguns visitantes estão aqui, gente que pela primeira vez veio nos brindar com a sua presença, e a gente queria celebrar a Deus também por você que está aqui pela primeira vez. Alguém, só faça um sinalzinho assim. Se você está pela primeira vez entre nós, olha, aqui na frente um montão de gente, lá atrás, lá em cima. Muito bom. Que bênção ter vocês conosco. Nós temos alguns cooperadores andando pelos corredores, procurando por você. Faça um sinalzinho de novo para que eles te achem. É para entregar uma lembrança. Tudo nesse kit aí é seu, com exceção de um pequeno questionário, que a gente faz questão que você devolva, para que a gente possa ter noção de quais foram suas impressões quando vieram na Nova Vida de Piedade. E se você está orando, buscando uma igreja para chamar de sua igreja, para sair do bando dos desigrejados, daqueles de quem Jesus tem pena, porque são ovelhas que não têm pastor, você pode tomar essa decisão hoje e dizer, eu quero. Se você já conhece Jesus, mas não tem uma igreja nesse momento, está procurando um lugar para servir a Deus, venha outras vezes, ore, busque direção do Espírito Santo, converse com um dos pastores, e se tomar a decisão de servir ao Senhor aqui, nós faremos muita festa por ter você no nosso meio. Essa é uma igreja que ama ao Senhor e ama aqueles que amam ao Senhor, e temos muita coisa para fazermos juntos. Obrigado por estarem conosco. Se você trouxe uma Bíblia, eu tenho a honra de compartilhar a palavra hoje mais uma vez. Nós estamos na vibe dos milagres do Senhor, desde quarta-feira que estamos ministrando. O pastor Alexandre, hoje pela manhã, foi muito usado por Deus, falando do modo que Deus fala, como trovão, como voz de muitas águas, como trombeta. E foi uma manhã em que sentimos Deus numa dimensão diferente, pudemos buscar conhecê-lo de uma maneira mais íntima, mais forte, e temos orado por milagres, os testemunhos estão chegando, e eu queria continuar nesse texto, nesse tema, mas queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Quanto você acha? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Sua Bíblia, se você é novo, né, na comunhão com a palavra, sua Bíblia tem duas partes, a segunda é o Novo Testamento, e o primeiro livro foi escrito por um funcionário público chamado Mateus, e no capítulo 11 a gente vai ler alguma coisa. Não se pode negar que a notícia que mais repercutiu esse mês de agosto, e principalmente nessa última semana, foi sobre a flor de lis. Não foi? Eu não quero falar sobre flor de lis, quero falar sobre Jesus, mas quero aproveitar o gancho dessas notícias que tem gerado tantos comentários nas redes sociais e nas conversas de fila de banco e entrada de igreja, não é? Porque ela é uma deputada, uma parlamentar, ela é uma pastora de um ministério conceituado, pastora de várias igrejas. Então não é alguma coisa que você diz, não tem relevância. É claro que isso tem trazido muitos comentários.
Mas se eu posso resumir o que quero falar sobre ela e mencioná-la aqui nessa abertura de mensagem, é que nós não podemos nos escandalizar por coisas que acontecem com pessoas que nós imaginávamos, às vezes, acima das suspeitas, porque não há nenhum de nós acima de suspeitas. Você pode se escandalizar amanhã com outro caso de alguém que você diz, esse aí não. Às vezes você diz, se no céu tiver uma vaga só, é de fulano, e aí fulano cai. Por que a gente não pode se escandalizar com o caso de Flor de Lis, irmãos? Porque nós teríamos que nos escandalizar que o primeiro casal que Deus fez e que não tinha contato com o pecado, com nenhuma das tentações que nós temos, eles se perderam da vontade de Deus, enganados por uma cobra. A gente não pode se escandalizar com isso. O pai da fé, Abraão, mentiu que era casado com Sara por medo de ser morto e entregou ela para que um rei abusasse dela, servisse dela. Ele ficou quieto, até que Deus teve que falar com o rei e dizer, essa mulher é casada. Ele era o pai da fé. Davi, o homem segundo o coração de Deus, a gente canta e lê salmos que ele escreveu. Davi era casado, bem casado, desejou a mulher de alguém, esteve com ela, e quando ela deu a notícia que estava grávida, ele descobriu que ela era mulher de um dos melhores amigos dele, de um homem de confiança. Ele mandou matar o amigo para se livrar da culpa. Isso é um escândalo maior até do que um celular tocando. Aliás, vou dar um minuto para todo mundo desligar os celulares. Você tem a liberdade de fazer isso agora. Vou esperar que você desligue. Diz para a pessoa lá que você está no culto. Serve para cada um de nós aproveitar esse momento e botar no mínimo no mute, no silencioso. Se você está esperando uma palavra de alguém mais importante do que Deus, fica com ele ligado, lá fora. Mas, se você acredita que Deus falando é uma autoridade na sua vida, então dê essa prioridade para Deus agora. Amém? Então nós não podemos nos escandalizar com um caso que é presente, porque nós conhecemos a pessoa. Há muitos casos escandalosos na Bíblia. Sansão trocou a unção de Deus por uma prostituta. Isso foi escandaloso, irmãos. Foi escandalosamente feio. João, o apóstolo do amor, que foi citado hoje de manhã, João quis queimar vivos os samaritanos, e Jesus que não deixou. Só Deus sabe o que eu e você pensamos nas nossas horas, não é? Aqueles pensamentos que a gente não pode nem mencionar para ninguém, desejos, intenções, que a gente diz, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa. E se eles vierem a se tornar ações, eles vão se tornar escândalos. Então, o que eu quero dizer nessa meditação dessa noite? Não se escandalize porque você ouve alguma coisa. É claro que é chato, que incomoda. Agora, primeiro, não se escandalize. Segundo, não faça nenhum julgamento. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Para cair, basta estar de pé. Então, que possamos tomar essa situação como um alerta para cada um de nós. Vamos ficar vigilantes. Não entre em debate nas redes sociais, defendendo ou acusando. Isso não contribui em nada, isso não ajuda em nada. Se há um trabalho para a polícia fazer, a polícia vai fazer. Agora, se tem um trabalho que não vai deixar de ser feito, é o trabalho de Deus. E Deus trabalha individualmente. Todos esses, Jacó, que junto com a mãe enganaram o pai Isaac, Abraão que mentiu, Davi que adulterou e matou o amigo, Sansão que prostituiu, João que quis matar os samaritanos a fogo, Pedro, amigo de Jesus íntimo, que o negou 3 vezes, todos esses, o Senhor tratou com eles individualmente. Então o Senhor vai tratar com ela, sabe como fazer, e o que nos resta fazer é vigiarmos e orarmos para que não entremos em tentação, conforme o conselho de Jesus. E aproveitando o gancho dessa introdução, eu quero falar sobre escândalos. Quero falar sobre o maior escândalo da história, que não foi o Flor de Lis, nem nenhum desses outros que nós já ouvimos. O maior escândalo da história foi Jesus. Jesus é a maravilha que escandaliza. E Mateus capítulo 11, tem um texto muito interessante que eu quero ler com você, que diz assim, aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos,
partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista, primo de Jesus, que estava na prisão, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Porque Jesus sabia que havia muitas pessoas se escandalizando nele. E João já estava sendo picado por esse vírus. João estava na prisão. João dedicou sua vida a pavimentar a estrada para Jesus. E agora ele está preso por pregar a palavra, por preparar o caminho para Jesus. E Jesus está de vento em popa no ministério ascendente, no ministério chamando atenção. E Jesus era a bola da vez, o cara do momento, todo mundo queria ouvi-lo, queria cercá-lo. E ele então na prisão, sendo visitado por alguns dos seus discípulos, João sendo visitado pelos seus antigos discípulos, ele manda um recado para Jesus, seu primo, e diz: você está aí fora fazendo tudo e eu aqui dentro. Me diz se você é aquele que nós esperávamos ou tem que esperar outro. Você é o Messias que eu preguei que viria ou eu estou enganado? Ele começou a se escandalizar. Por quê? Porque ele não imaginava que o duro ministério que ele tinha em preparar o caminho de Jesus poderia levá-lo para a prisão e tirá-lo de circulação. Então ele diz: você é o Messias que eu disse que viria ou eu tenho que esperar um outro? Talvez ele tivesse uma expectativa que estava sendo frustrada. E por isso ele manda perguntar a Jesus. E Jesus não disse: avisem a João que eu vou fazer uma visita para consolá-lo. Não, ele mandou os resultados. Ele disse: vão lá e digam para João que os cegos estão vendo, os coxos andando, os leprosos limpos, os surdos ouvindo, os mortos são ressuscitados. E os pobres estão ouvindo do Evangelho. Para que ele entendesse que tudo que ele pregou que estaria acontecendo, estava acontecendo através de Jesus. Mesmo que João não estivesse numa situação confortável. O que o escândalo promove? O escândalo nos incomoda, porque geralmente nos coloca num confronto com a pessoa que está promovendo o escândalo. E aí você começa a pensar: eu estou aqui fazendo tudo bonitinho e toda dessa maneira, ou não estou ganhando esse dinheiro, nem essa pompa, nem esses holofotes, e alguém aprontando todas, está lá no bem bom, solto, aprontando, fazendo, e isso gera escândalos. Então Jesus manda esse recado para João, diz para ele que os resultados estão vindo, e aí ele se volta para os discípulos e dá um recado para os discípulos: bem-aventurado, ou abençoado, ou feliz aquele que não se escandalizar em mim. A notícia de Jesus escandalizou o palácio, a notícia de Jesus escandalizou os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. A notícia de Jesus e do que ele fazia trouxe escândalo para quem não queria ceder, abrir o coração e crer que ele era o Messias, que era o Filho de Deus, e preferiam estar comparando, nem sequer olhavam para as profecias, porque se olhassem para as profecias, iam ver que Jesus era o total cumprimento das profecias, mas preferiam se escandalizar nele. Ele disse: bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem em mim, porque eu sou uma maravilha que escandaliza, era o que Jesus estava dizendo. E se você ouviu as notícias essa semana, tristes notícias desse escândalo, de tanta gente que está deixando a igreja, gente abandonando a fé, gente que já não estava na igreja, gente que já tinha aprontado por conta própria, estava afastado da igreja e agora está se agarrando numa notícia dessa. É por isso que eu não vou para a igreja, porque a gente ouve umas coisas, querido, para uma pessoa que dá mau testemunho, há 1 milhão que não dá mau testemunho. Se você precisa de um testemunho para ficar na fé, olhe para aqueles que estão de pé, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele disse: olhem para mim, olhem para mim. Se você olha para Jesus, você só vai se escandalizar se você não quiser crer no que ele fala e no que ele faz. Mas se você olha para o homem é pecador, o homem é falho. E muitas notícias, às vezes, abalam nossa estrutura, porque a gente vai se escandalizando e diz: eu não podia imaginar, isso eu nunca poderia pensar, essa pessoa não. Porém, há notícias que nos fazem muito bem, apesar de que elas são estonteantes, apesar de que a gente se maravilha com elas. Eu fico imaginando que houve tempos atrás, quem sabe alguns anos atrás, lá na Palestina, assim como nós temos a Folha, assim como nós temos outros jornais, houve um jornal chamado A Folha da Palestina, que trouxe notícias que escandalizou muita gente.
Vou te dar uma delas que saiu nessa folha. Mulher absolvida, descumpre a lei e engana os seguranças. De quem está falando? Marcos capítulo 5. Uma mulher que foi escrava de uma hemorragia por 12 anos. E essa mulher, depois de gastar todos os seus bens, com os médicos, todos os seus recursos, os médicos dizem, você está morrendo. Os sacerdotes dizem, você não pode sair na rua, porque o livro de Levítico diz que uma mulher, no período menstrual, não pode sequer sair de casa e ter contato com os outros. Você tem um período constante, você não pode mais ter contato com ninguém. E essa mulher desobedece os médicos, quebra a lei, sai na rua, se envolve numa manifestação, gente ao redor de Jesus, e era definitivamente o que está proibido hoje, não é? Qualquer tipo de aglomeração. Ela se envolve numa aglomeração, havia um grupo que cercava Jesus, que eram os seguranças dele, ela driblou esses homens, e essa mulher, que pode ter saído no jornal dizendo absolvida, a mulher que descumpriu a lei, que enganou os seguranças, porque ela foi por baixo, pelas pernas das pessoas e tocou na roupa de Jesus, essa mulher não foi condenada. A lei condenava, os médicos condenavam, mas Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Você está liberada, você está curada. E essa foi uma notícia que para muita gente não soou como boa notícia. Você pode ficar certo que naquela época muita gente disse para Jesus, mas essa mulher estava proibida pela lei. E o Senhor disse que veio para cumprir a lei. E a lei diz que uma mulher sangrando não pode ter contato com pessoas, mas ela teve. E os médicos disseram que ela não poderia sair de casa, e ela saiu. E o esquadrão de segurança de Jesus, aqueles 12 que andavam em volta dele, ela passou por eles e tocou no Jesus. Ela não tinha autorização para isso. Você pode arranjar argumentos para se escandalizar. Ou você pode se escandalizar em Jesus, que é uma maravilha ambulante, e dizer, mas com tudo isso, ela teve fé, e ela passou por essas barreiras, e Jesus a curou, e isso é o que basta. Se o que ela fez é proibido pelos homens, é repreendido pela lei, mas ela chegou a Jesus, e Jesus fez o quê? Jesus não a culpou, não a condenou, ele disse, a sua fé te salvou. A fé, ela vai acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro parâmetro que nós possamos usar para conduzir nossa vida. Uma pessoa com fé, ela faz coisas que os médicos duvidam. A gente tem um montão de testemunhos desses. E essa mulher é uma das notícias que saiu anos atrás e que assustou pessoas, escandalizou a outros, mas deixou para nós um testemunho de fé. O mesmo Jesus que nos maravilha pelo modo escandaloso como ele trabalha, ele veio essa noite para participar desse batismo que ele gerou e está disposto a ser tocado por outras pessoas que estejam dispostos a abandonar parâmetros humanos, orientações médicas e dizer, eu quero é tocar em Jesus, eu sei que vou sair diferente. Tem mais notícias boas. Você que vive só ligado lá nas notícias ruins, ouça essas notícias boas. Uma notícia que saiu também no jornal, Folha do Mediterrâneo. Depois de 18 anos de lesão na coluna, especialista novato revela novo diagnóstico. 18 anos indo nos médicos, isso é bico de papagaio, isso é coluna, isso é cervical, isso é L2, L4, L5, isso é coluna. Por quê? Porque ela vinha para os cultos, ela era uma mulher crente, ela estava na sinagoga toda a reunião, só que ela só via o pé das pessoas. Ela tinha um problema que fazia com que ela andasse assim. Você sabe que uma pessoa nunca olhar para o céu, nunca ver as nuvens que dizem que vem chuva para nos alegrar, nunca olhar para o sol que esquenta a nossa vida, nunca olhar para cima da onde vem o refúgio que o Senhor nos manda, e só olhava para baixo, e só para baixo. 18 anos não são 18 dias, são 18 anos andando encurvada, cozinhando assim, sem poder se endireitar para comer o prato de comida que talvez ela preparasse. Para cumprimentar as pessoas, ela tinha que fazer um esforço para olhar quem era, ou a pessoa se dobrar para que ela pudesse ver. Uma condição sofrida, 18 anos. Um dia ela vem para o culto como você veio, e tinha um repórter lá. E um novato que acabou de fazer 30 anos, decide na cidade dele, de Nazaré, onde ele cresceu, e ele vai na sinagoga. Alguém dá para ele ler a palavra, ele lê, e ele se atreve a falar um pouquinho. Mas ele olha lá, e ele vê que depois dos homens, lá atrás, nas sinagogas, ficavam as mulheres. Essa mulher, além de estar lá atrás, junto com as mulheres, ela ainda estava numa situação deplorável, ela estava curvada. Ela não conseguia sequer ver direito quem estava ministrando, mas o Senhor viu. Ainda que você não veja Jesus, Ele está te vendo.
viu e chamou essa mulher para vir para mais perto. E os escandalosos, os escandalizados logo começaram a dizer, ele vai aprontar. Quem é ele? Acabou de chegar, já quer ir para a janela. Olha só, dominando a reunião, falando. Essa mulher, todo mundo sabe, ela tem um problema de coluna sério, ela nem pode andar direito. E o Senhor se dirige àquela mulher, está na sua Bíblia aí. Ele se dirige àquela mulher, Lucas capítulo 13. E ele diz para que ela se endireite. As pessoas podiam dizer, como ela vai se endireitar? Esse homem não sabe a situação dela, ela não pode se endireitar. Você nunca ouviu isso? Alguém dizer para você, você não pode fazer isso. Alguém deve ter dito, ela não pode fazer. Quem sabe alguém por perto assoviou para ele, ela não pode, ela não pode. E a mulher se endireita e Jesus diz para eles, porque eles começaram a se escandalizar, e aí, já que não podiam negar o milagre, porque a mulher que foi dita como problema de coluna, o bico de papagaio, sei lá o que inventaram, por anos, 18 anos, ela teve diagnósticos seguidos, que era problema de coluna ou de ossos. Agora Jesus muda tudo. Um novato que apareceu ontem, ele vai e manda a mulher se endireitar, ela se endireita. E aí começa a nova linha de escândalos. Os escandalizados não podem negar que ela está curada. Mas aí começam a dizer, mas no sábado, tem tanto dia para curar, no sábado curar. Quem não quer curar, irmão, não cura dia nenhum. Ainda vai repreender o dia que você for curado. E aí, como tem gente já dizendo, vai falar de flor de lis no culto? Não aqui, a gente que está nos assistindo e fazendo comentário. Se você quiser se escandalizar, você vai ter motivo sempre. Eles se escandalizaram agora, não pela cura. A Bíblia não diz, e romperam em palmas e glórias, e alguém dizendo, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, porque a mulher que há 18 anos era considerada uma mulher com problema de saúde, agora ela está endireitada, ela está de pé, ela está sem aquela curvatura, ela pode ver o rosto das pessoas, as mãos das pessoas, ela pode ver quem está ministrando, ela vai voltar à vida normal. Mas aí eles começam, já que se escandalizaram, eles começam a dizer, tantos dias para curar, tinha que ser hoje. E esse Jesus maravilhoso, que sempre escandaliza, ele diz, qual de vocês, se tiver um animal em casa preso, e no dia de sábado ele cair num poço, vai esperar o domingo para soltar? Se solta imediatamente. Por que eu não poderia soltar? E aqui ele traz uma revelação. Por que eu não poderia soltar essa filha de Abraão, que há 18 anos era escrava de Satanás? Jesus estava dizendo que é possível frequentar a igreja com um demônio no couro, com um demônio na bolsa, na vida. E os demônios, irmãos, eles não se preocupam de estar na igreja. Você às vezes acha que isso aqui é um lugar de imunidade diplomática ou espiritual, que se você conseguir vir aqui dentro, essas coisas não acontecem. Ele não se importa de vir a um lugar onde Deus está, porque ele sabe que Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que no dia que o Senhor chamou os filhos dele lá, livro de Jó, nos primeiros capítulos, no meio da fila, quem que aparece? Satanás. E a Bíblia diz que o Senhor se arrepiou todo, e falou, o que você veio fazer aqui? Não. Com a mesma naturalidade, o Senhor, Deus dos céus e da terra, Senhor do universo, que inclusive fez a Satanás, antes de ele se tornar Satanás, falou para ele, você, o que você está fazendo aqui? O Senhor não se assustou com ele, porque o Senhor sabe que a presença dele está no universo inteiro. Quem se preocupa é Satanás, não é o Senhor. E o Senhor disse, por que eu não poderia livrar essa filha de Abraão, que há 18 anos estava escravizada por um espírito maligno? Não significa que toda enfermidade é maligna, que toda enfermidade é um espírito, é um demônio. Mas significa que tem muita gente carregando um peso que ainda não recebeu o diagnóstico adequado, que porque ainda não encontrou com Jesus realmente, não pôde ouvir o diagnóstico desse Senhor, que sabe todas as coisas, e que vai dizer para você, isso não é o que você pensa, você precisa de libertação. Então é ainda. Não é lesão na coluna, isso é outra coisa. E a notícia deve ter saído lá. Depois de 18 anos de lesão na coluna, um novato revela novo diagnóstico. Não era coluna, era demônio. Um demônio escondido, disfarçado, que aprisionava aquela mulher e a impedia de viver uma vida próspera, uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus trouxe para todos nós. Outra notícia que saiu, e essa saiu há muito tempo atrás. Nem mais se tem resquícios desse jornal que saiu há muito tempo atrás. E essa é uma notícia que deve ter bombado naquela época.
Mulher estéril dá à luz aos 90 anos. Eu não sei se você conhece algum caso recente de alguma mulher de 90 anos dando à luz. Mas você já imaginou essa manchete? Mulher estéril dá à luz aos 90 anos. Você já imaginou a história dessa mulher? Essa mulher que se chama Sara, a Bíblia fala sobre ela em Gênesis capítulo 18, diz que ela estava esperando a promessa de Deus, e os anos se passavam, e quem sabe estou me dirigindo a alguém que ouviu algo de Deus há muito tempo atrás, aqui em um outro lugar, ou em outro lugar, e ela esperava, mas o tempo vai nos deteriorando, vai acabando com nossas forças, e acabando muitas vezes com nossa esperança. A Bíblia diz que a esperança que se alonga, ela acaba adoecendo o coração. Ela foi esperando, e nós aprendemos pelo texto que antes ela era estéril. Agora ela é estéril, e ainda que ela pudesse receber a condição, ela não tinha mais seu organismo agora, pela idade, já não podia mais lhe dar um filho. Então ela tinha 2 impedimentos. E o Senhor que fez a promessa, aparece para ela de novo, numa visita linda, e o Senhor diz para o marido dela: ano que vem, Sara vai ter uma criança nos braços. O que Sara fez? Sara riu. Porque ela imaginou assim, esse anjo, esse mensageiro, seja lá quem for que está dizendo para o meu marido isso, ele não sabe a minha condição. Quantas vezes nós ouvimos alguma palavra da parte de Deus, seja do púlpito, de uma profecia, de uma mensagem no rádio, de um texto que você recebe, e você diz: isso é porque ele não sabe minha situação. Porque se ele soubesse, ele não falaria dessa maneira. Esse último caso, 90 anos de sequidão, uma promessa que vai se estendendo, mas ela tem 2 problemas. Primeiro, é estéril, e foi estéril a vida inteira, não podia fecundar um óvulo. Agora, ela já estava na menopausa, e ainda que pudesse fecundar um óvulo, não podia desenvolver a fecundação. Então, parece que o milagre chegou atrasado, quando a notícia vem, ano que vem ela vai ter um filho. Ela pode ter pensado: vamos adotar algum, vamos fazer uma outra coisa, vamos pensar em alguém. E até pensaram. Pensaram inicialmente, quando a promessa veio, Sara foi quem idealizou a solução para o problema, quando os anos começaram a se passar, e ela disse para seu marido Abraão: o Senhor falou com você que ia te dar um filho. Não significa necessariamente que seja de nós 2. E ela então oferece uma escrava, que eles arranjaram na passagem pelo Egito, para que ela se tornasse a mãe do filho do seu marido, que ela adotaria como se fosse dela. E a intenção dela é o seguinte: nasceu, ela diria para a escrava: olha, seu trabalho já foi feito, barriga de aluguel, essa criança é minha, mas as coisas mudaram. E aí o Senhor fala com eles: esse foi o que vocês arranjaram, o que eu prometi ainda não veio. Tem gente aqui hoje que está lidando com um problema que criou por conta própria, porque ouviu de Deus uma promessa, mas achou que estava passando o tempo, e resolveu tomar providências, e agora está dizendo: o que eu faço com isso? A gente assume, a gente assina, a gente entra em situações que Deus não nos mandou entrar. Parece que já não temos problemas suficientes, criamos outros. Sara criou um problema, esse problema rende, irmãos. Sara criou um problema através de Agar, nasceu Ismael, agora ela recebe a visita dos anjos. A mulher que não podia, o Senhor mandou um recado para ela e disse que ela teria um filho. Quem sabe o seu problema hoje tem os mesmos sintomas. Seu estado de saúde lhe impediu de desfrutar a vida. Aquela primeira mulher que nós citamos, ela sangrava demais. Essa última aqui, ela já não sangrava mais e não podia reproduzir. O que fez o Senhor? O mesmo Senhor que anos depois salvou a mulher do fluxo de viver aquela vida infeliz e deu a ela uma vida desfrutável, abençoada, próspera. Ele também socorreu a Sara no passado, socorreu a mulher que estava dentro da igreja e que tinha um problema da coluna e que não era coluna, na realidade era uma perturbação maligna, para mandar um recado para mim e para você, que Ele quer que o seu caso vire notícia. Ele quer que o seu testemunho apareça nos jornais. Ele quer que as pessoas olhem para você e se escandalizem em Jesus e dizer: sabe, aquele cara ali não era para estar vivo, e está vivo. Essa semana eu fui visitar um querido irmão Francisco. Pastor Carlos já é amigo da família, eu não sei se eles estão por aqui hoje. Eu falei: vai estar no batismo? Não sei se ele está aí, mas pelo menos deve estar assistindo.
Ele fez 3 cirurgias na cabeça, tem um V grande aqui atrás. Abriram a cabeça, fez questão que eu visse as fotos. Olha aqui, os médicos mexendo no meu cérebro. E quando mexe no seu cérebro, a coisa não é fácil, né, irmão? Pode mudar, pode desconectar uns fios, né? Pode tirar coisas e colocar outras. Abriram a cabeça uma vez. Depois resolveram que não estava bem, abriram a segunda vez. E depois deu um probleminha, abriram a terceira para colocar uma válvula. E ele disse em lágrimas: eu sou um milagre. 3 vezes abriram a minha cabeça e eu estou vivo. E ele tinha acabado de dizer isso para uma pessoa que foi para cuidar dos pés dele, e ele perguntou para ela sobre Jesus, ele contou o testemunho, e ele disse: aonde eu vou agora? Eu vou no hospital, enquanto estou esperando para ser atendido, eu começo a dizer para os outros: eu sou um milagre, eu sou um milagre, olha aqui, abriram minha cabeça, eu era para estar morto e eu estou vivo. Deus quer que você se torne um escândalo para as pessoas, pelo milagre realizado na sua vida. Você já deveria se considerar assim, porque se você deu sua vida para Jesus, mudanças tremendas já aconteceram que você nem se deu conta. Seu nome foi mudado. Você antes era um bandido, era uma peste, era qualquer coisa. Hoje você é filho de Deus. Você antes tinha um inferno te esperando, hoje você tem o céu por herança. Você antes tinha um barraco, um lugar para morar aqui, quando terminasse aqui acabava. Você agora tem uma mansão só feita para você, esperando você no céu. Você antes tinha que pagar qualquer ajuda para te proteger. Hoje você tem anjos que te protegem onde você vai. Você antes era um desabrigado, um descamisado, um abandonado. Hoje você habita na mão do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. E o Todo-Poderoso diz que você pertence a Ele, que você é menina dos olhos. Se tocar em você, toca nele. Você era um João ninguém, um abandonado, uma coisa ruim. Você hoje pertence a Deus, é abençoado. E se você tem consciência disso, você já é notícia. No inferno estão falando de você. Eles se dão conta que perderam, que tentaram e não conseguiram, e tentamos de novo derrubar o fulano, ele não caiu, ele está agarrado em Deus. Você virou notícia lá no fundo do inferno. Você virou notícia no meio dos demônios. Você virou notícia no céu, que o Senhor diz: aquele é meu e está vindo qualquer hora para morar comigo. Só você que não se deu conta que você é um escândalo para o mundo, porque você tem Jesus. O Jesus que veio hoje, o mesmo que curou a mulher do fluxo, curou Sara, que também tocou na mulher do problema da coluna. Essa noite ele veio, e sabe o que mais? Ele quer produzir milagres aqui hoje. A casa é dele, a festa é dele, a noite é dele, a glória é para ele, tudo é para ele hoje. E se você não é dele, você tem essa noite a chance de dizer: eu não era, mas você é a partir de agora. Você tem a chance de terminar essa reunião dizendo: eu vou pertencer a esse Deus que escandaliza. Quem sabe você até já se escandalizou nele, porque as coisas são diferentes do que você imaginava, do que você escolhia. Eu vi o pastor Marco Antônio lá da comunidade Zona Sul contando que ele entrou num táxi e no painel do táxi assim tinha uns 20 ou 30 imagens assim, todas daquelas com imã. E ele falou: tinha santo de tudo que era religião, tinha de tudo ali. E quando ele entrou, ele falou: Senhor, eu quero falar para essa pessoa, para esse motorista de táxi, eu quero falar para ele. Ele ficou esperando uma chance. De repente ele falou para o motorista: estou chateado com o senhor. Eu me disse: por quê? Ele falou: porque o senhor não pôs o meu ali. Não pôs? Ele falou: o senhor pôs para todo mundo. Ele falou: eu sou bem eclético, tudo que é religião eu tenho aqui, mas o meu o senhor não pôs. Ele falou: qual é o senhor? Eu falei: não, o meu, realmente o senhor não pôs, está certo, porque o meu não caberia ali, porque se colocar ali os outros caem todos. O que é esse? Ele falou: não, e ele é exclusivista. Também se ele entrar, ele não aceita mais nenhum. Quem é esse? Ele manda tudo, ele manda em tudo. Esses aí, todos têm pavor dele, têm medo dele, não convivem com ele. E o homem foi se interessando: que é isso? De onde o senhor arranjou isso? Não é brincadeira não. Eu estou nesse táxi porque ele me colocou aqui. Senão ele me colocava em outro. Falei: eu quero uma imaginha dele. Não dá não, ele, nem isso ele dá o direito, ele não te dá direito de pôr a imagem dele. Quem vê ele morre. É mesmo, quem vê morre. Esse homem foi criando uma curiosidade no coração daquele taxista. E você sabe como termina a história? O homem dizendo: eu quero esse que é maior do que todos os outros.
Eu quero esse que escandaliza o mundo, que escandaliza todas as religiões, que falam no nome dele às vezes, que tem medo do que ele é, do que ele faz, do que ele pode. Essa noite você tem a chance de ter o mesmo encontro que aquela mulher na sinagoga teve com ele, que a mulher do fluxo de sangue teve com ele na rua. E você veio à casa dele, e se você diz: Senhor, eu não quero me escandalizar em ti, eu quero que tu entres na minha vida, e quero entrar para a história, quero que o meu testemunho venha mover a vida dos outros. Essa é a noite que você tem a chance de fazer isso. A igreja vai estar de pé agora, e você que está aqui, que viu esse batismo lindo, alguns, quem sabe, tiveram os olhos molhados e disseram: eu me vi ali um dia entrando ali. Ou quem sabe você olhou para o passado e disse: eu já passei por isso, eu já entrei num tanque, eu já entrei num rio, eu já fui batizado, mas as coisas fugiram do controle. Essa noite elas estão debaixo do controle do Senhor, e você pode perfeitamente se alinhar com a vontade dele, e fazer desse ano, que o mundo quer esquecer, desse ano, o ano do coronavírus, que não é do corona, que continua sendo o ano do Senhor, fazer desse o ano que quando as pessoas se lembrarem daqui a um tempo, e dizerem: você se lembra do ano de 2020? Foi terrível. Você vai dizer: não, foi não. Foi o meu melhor ano. Foi o ano que eu devolvi minha vida para Jesus, que eu entreguei o comando da minha vida para Ele, e Ele assumiu, e dali para frente, eu virei notícia. Tem alguém aqui que quer dar sua vida para Jesus hoje? Nunca fez isso, quer fazê-lo agora, ou já fez alguma vez e hoje quer retornar para Ele, porque você afastou-se do caminho? É a hora de você sair do seu lugar e vir à presença dEle. Eu sei que tem gente aqui que está com o coração ardendo. O coração arde, os pés pesam, os braços ficam imensos, e você não consegue se manifestar e dizer: eu quero esse Jesus, mas eu quero que você dependa da oração desse povo que está orando por você agora, e confie. Deus quer tocar em você e mudar a sua vida essa noite. Nós cantamos essa canção que diz: é o Deus que pode me maravilhar. A gente se maravilha no que Deus faz, mas a cada dia Ele faz algo novo e se supera. Você pode passar a viver essa vida de comunhão com Deus, que nunca se desgasta, nunca cai na rotina. Vida com Ele é uma vida de adrenalina, uma vida todo dia melhor que o dia anterior. Foi por isso que Davi falou: é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. É 1000 por 1 a proporção de estar na presença dEle. E você hoje veio à presença dEle. Ele trabalhou para que você estivesse aqui. Ele amaciou seu coração desde o início com as canções. Ele fez você ver as pessoas se batizando para que você fosse sendo quebrantado. E agora Ele dá a você a condição de ser o protagonista da história, da sua história, e dizer: eu quero Jesus na minha vida.